Provérbios capítulo 26, nós vamos estudar aqui a palavra de Deus. Semana passada nós falamos um pouquinho, sobre que maldição sem causa não se cumpre ou não existe. E hoje nós vamos dar continuidade a essa palavra, que é importante a gente entender que todas as vezes que uma coisa está acontecendo, algo ali por trás daquilo também tem uma história e um acontecimento. Ou seja, nada acontece do acaso. Na verdade, maldição sem causa não existe ou não se cumpre. Vamos aí no versículo de número 2 e continuando aí. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá ou não se cumprirá ou não existe. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. A Bíblia fala, dá um exemplo aqui na sabedoria de Deus, que quando naquele tempo as pessoas iam adestrar os animais, cavalos, eles usavam aquele chicotinho que era conhecido como que açoite, até os dias de hoje é usado. O freio era colocado ali no jumento, para ali também ter o que? O equilíbrio. E a vara? A vara era usada às costas dos tolos, ou seja, nesse período, quando ia se corrigir uma criança ou alguém desobediente, ali se usava a vara. E aquilo era para as costas de quem? Daquele que escolhia andar em tolice. O que é andar em tolice? É aquela pessoa que ela escolhe andar fora da palavra de Deus. E muitas das vezes ela vai ficar sendo sempre açoitada pela vida. Ou seja, ela vai levar varadas da vida pelo fato de fazer escolhas o quê? Erradas. Então a gente tem que ter sabedoria da parte de Deus, porque quando falta sabedoria, principalmente sabedoria de acordo com a palavra e com as escrituras, a pessoa ela vai estar vivendo ali numa pendência sempre, ou vai ficar vivendo sempre ali debaixo de um jugo de prisão, de tormento, de sofrimento, de doenças e de enfermidades. Então, se maldição sem causa não existe, então se está acontecendo, está passando uma situação, há um motivo por trás daquilo. É por isso que nós precisamos permanecer na constância na palavra e ver se as nossas áreas, as áreas da nossa vida, estão andando de acordo com as escrituras e pautadas na palavra. Por quê? Se a gente não estiver andando segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Deus ensina nas escrituras, a própria vida vai oferecer o quê? Os açoites. Ou seja, a própria vida vai oferecer para a pessoa ali o caminho da escolha que ela está fazendo. Então, aqui na Terra, nós temos que ter muita vigilância para nunca fazermos escolhas erradas. Porque todas as vezes que nós fazemos escolhas erradas, a gente sofre o dano daquela escolha errada que a gente o quê? A gente fez. Todas as vezes que nós agimos debaixo de tolice, desobedecemos a Deus, ou desagradamos a Deus em algo, a gente está ali sendo sujeito a aprovar daquilo que nós escolhemos, seja ter aquele caminho ruim, aquele caminho errado. Então a pessoa ela tem que estar atenta à palavra, estar atenta àquilo que as escrituras diz, para que ela não venha andar debaixo de tolice, porque senão a própria vida trará varadas a ela, ou seja, ela vai ficar sofrendo os danos da própria escolha que ela tem feito, talvez de desobedecer a Deus, de andar fora da palavra, de caminhar fora das escrituras. Aí continua dizendo, diz assim, versículo 4, olha o conselho de Provérbios, diz assim: não respondas ao tolo segundo a sua estutícia, para que também te não faças semelhante a quem? A ele. Ele falou, olha, não responde uma pessoa que está sendo tola, que está saindo fora da palavra, segundo a estutícia dela, ou seja, não pague na mesma palavra que a pessoa te fala, porque tem pessoas que são assim, mas talvez elas estão vivenciando algo e alguém está tentando gerar com ela contenda, confusão, briga, discórdia, e talvez a pessoa fala assim, eu vou responder na mesma moeda, vou falar do jeito que ele falou comigo, vou fazer da mesma forma que ele fez comigo. Isso é só para quem
quer andar debaixo de tolice. Ou seja, você vai se fazer igual àquela pessoa. Todas as vezes que você tiver uma atitude errada, de um comportamento errado, porque alguém te ofendeu, ou porque alguém falou algo contigo, ou porque alguém ali agiu de uma forma e errou contigo, e você, se rebaixar ali ao nível dela, de fazer a mesma coisa que ela fez contigo, você vai estar agindo o quê? Debaixo de tolice. Quantas pessoas não perdem bênçãos por causa disso? Perdem bênçãos no trabalho, porque talvez quer discutir, no trabalho, no emprego, talvez quer discutir com o cliente, quer discutir ali com o patrão, quer discutir ali, talvez com um colega de serviço, e acaba ficando o quê? Desempregado, provando o quê? Da escolha errada que ela mesma o quê? Fez. Ela agiu como uma pessoa o quê? Tola. Tem pessoas que vivem isso também no casamento, na família, perdem bênçãos, pessoas ali que vê o casamento acabar por causa disso, que ela quer responder na altura da tolice. Talvez a pessoa foi ignorante com ela, ou falou algo que não devia, ou agiu de uma forma, ali que não devia com a pessoa, e a pessoa quer pagar na mesma moeda, quer responder da mesma forma, e acaba perdendo o casamento. Tem pessoas que muitas das vezes perdem a comunhão e a paz dentro de casa, com a família, porque talvez também está andando debaixo o quê? De tolice. Aí daqui a pouco está todo mundo da casa, com o rosto virado, todo mundo brigado, em uma confusão tremenda. Todas as vezes que a pessoa quiser andar fora da palavra, dentro da tolice, ou querer responder na mesma estultícia, ou seja, da mesma forma, uma pessoa que está agindo fora da palavra, ela só vai perder. Por isso que muitas bênçãos ficam só no quase. Aí a pessoa vai ficar falando, quase fiquei casado, ou quase trabalhei nesse lugar porque não continuou, ou quase, consegui alcançar esse sonho, mas não realizou. Por causa de quê? Que esse quase fica sobre a vida da pessoa? Porque talvez as atitudes, comportamentos e falas da pessoa não estão de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, daquilo que a Escritura nos abre um entendimento dentro da sabedoria. Então tem que tomar muito cuidado. Ou seja, a pessoa agiu contigo de tolice, falou algo que não devia, teve um comportamento que não devia para com você, você não pode se rebaixar ao nível dela, de ali o que? Maltratar a pessoa como ela te maltratou. Mas pastora, mas fez isso comigo, eu tenho que ir lá e, pastora, e resolver isso do jeito que a pessoa fez quando não é assim, povo de Deus. Você precisa resolver as coisas na sabedoria da palavra de quem? De Deus. É resolver as coisas, as situações, as adversidades à sua volta, segundo as Escrituras, não ali se rebaixar ao mesmo nível da pessoa, de agir com ignorância, de agir com arrogância, de agir ali muitas das vezes com soberbo, com falta de humildade. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente tenha entendimento para agir segundo a palavra de quem? De Deus. Para responder, mas segundo a sabedoria de quem? De Deus. Para responder, mas segundo ali a vontade de Deus. Eu não sei o que falar então. Se eu for falar e vai dar mais ainda o que falar, então não fale nada, é melhor ficar calado. Amém, povo de Deus? Aí até quando a pessoa fica calada, ela ainda se torna mais sábia se ela abrir a boca, e falar demais, porque a Bíblia mesmo diz, que aquele que abre a boca demais sofre o quê? Perturbações. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A gente não deve agir como tolo e nem se rebaixar ao nível do tolo, ou seja, daquele que está desobedecendo a Deus, daquele que está agindo em ignorância, daquele que está agindo fora da palavra, fora do entendimento daquilo que é certo. Porque senão as bênçãos vão ficar sempre no quase e não vai ter realização o quê? Completa. Aí continuando, e diz assim a palavra de Deus: responde, aí versículo 5, responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus olhos. Não, então aqui, aí ele fala, responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus olhos. Então ele fala, em vez de você responder conforme que a pessoa te responde, você vai responder conforme a sabedoria que você tem o quê? Aprendido. O certo é a gente responder conforme a sabedoria que Deus nos tem o quê? Nos tem dado.
Se alguém vem falando alguma coisa com você com ignorância, vem xingando, vem brigando, você vai responder da mesma forma que ela? Não. Se você fizer isso, você não tem sabedoria. É mais fácil você responder segundo a palavra de quem? De Deus. É mais fácil você agir e ter um comportamento segundo a palavra de quem? De Deus. Não segundo aquilo que a pessoa espera de você. Talvez a pessoa ela vem contendendo com você, vem tentando brigar, vem tentando discutir, para ver se você se rebaixa ao mesmo nível que ela, ou até se você ali transgride a palavra. Se ali você desobedece a quem? A Deus. Se ali você foge os seus ciclos de normalidade. Quantas pessoas, irmãos, por motivos de estresse, por motivo ali, de estar sendo ali tiçada, acaba entrando em confusões, acaba perdendo a saúde, acaba ficando ali angustiada, depois fica guardando mágoa, ressentimento, coisas que não são de Deus. Por quê? Ela não teve sabedoria para lidar com a situação que chegou até até ela. Como que a gente alcança sabedoria para lidar com as situações diárias, do cotidiano, convivências, comportamentos, fases da vida, situações que a gente vive à nossa volta? Orando a Deus, indo na palavra de Deus, buscando a sabedoria segundo as Escrituras. Pensar um pouco mais na lei boa de Deus, antes de falar, antes de proceder, antes de fazer algo que não está segundo a vontade de quem? De Deus. Separar, pensar e analisar, e muitas das vezes você se colocar na posição e você pensar: nossa, se Cristo estivesse aqui, vivendo essa situação que eu estou vivendo, como que Cristo se comportaria, se Jesus estivesse passando por essa mesma situação que eu estou passando aqui, como que Jesus agiria dessa forma? Como que Jesus teria o comportamento? Como seria o comportamento de Jesus diante dessa situação? Muitas das vezes cabe a cada um de nós irmos na Bíblia e analisarmos. Talvez tenha uma passagem que relata o que um homem de Deus, uma mulher de Deus na Bíblia viveu uma situação parecida com a sua, e como que ele agiu, como ela se portou. Ou até o próprio exemplo de Jesus Cristo, amém? Eu vi lá e ver, você ir lá e ver, olha, Jesus passou por essa situação, como que ele agiu, como ele se portou. Você vai ver nas várias passagens que Jesus, ele agia em sabedoria com todos. Ao fraco ele desfazia de fraco, ao meio que sem conhecimento Jesus levava conhecimento, ao faminto Jesus levava pão, assim? Ao que estava ali muitas das vezes oprimido, Jesus levava o quê? Libertação. Aquele ali que estava triste, Jesus chorava com eles, assim? Aquele que estava se alegrando, Jesus o que? Festejava com eles. Tudo isso, irmãos, Jesus ele ia, mas ele ia dentro da sabedoria de quem? De Deus, para ele sempre ganhar a pessoa e nunca o quê? Nunca perder. Para ele sempre trazer a pessoa para perto e nunca o quê? Afastá-la. Tome cuidado, senão talvez você está afastando pessoas da sua vida que são pessoas boas. Talvez você está afastando pessoas da sua vida que vão ali te acrescentar, que vão te ajudar, que vão somar na sua vida, que vão ser bênçãos na sua vida. Aí o diabo quer gerar contenda, quer gerar confusão, para que elas vivam o quê? Afastadas. Para que elas vivam o quê? Longe. Para que elas vivam ali e não tenham convivência nenhuma contigo. E ali, ambas as partes o quê? Só vai perdendo o quê? Vai perdendo as bênçãos. Então a gente tem que pedir a direção para Deus. Essa maldição do quase precisa ser quebrada, para que os sonhos sejam totalmente o quê? Realizados, não fiquem só na metade. Aí diz: responde ao tolo segundo a sua justiça, para que não seja sábio aos seus olhos. Aí fala: os pés corta e o dano dele, quem manda mensagem pelas mãos de um tolo. Olha, você vê que interessante, hein? Os pés corta e o dano dele, quem manda mensagens pela mão de um tolo. Quer dizer que toda pessoa, irmãos, manda um recado ali pela mão de uma pessoa que é tola, ela corta os pés dela e pega o dano. Ou seja, ela vai sofrer no quê? A consequência. Por isso que a Bíblia fala: quem fala demais sofre o quê? Perturbação. Tem que tomar muito cuidado, irmãos. A língua, ela é um órgão pequeno, mas que ela incendeia o quê? Uma grande floresta. Alguma vez você já brincou de telefone sem fio quando você era criança? Vocês até brincaram, É uma brincadeira bem antiga. E
E não era assim no telefone sem fio? Você começava e falava uma coisa, né? Ia passando. Só que quando chegava lá na última pessoa do telefone sem fio, chegava tudo o quê? Distorcido. Ou nem chegava o que você falou, não é assim? Talvez alguém esquecia no meio do caminho, talvez alguém acrescentava alguma coisa, não é assim? É assim a vida, irmãos. A pessoa que abre a boca com tolo, vai chegar lá, algo que distorcido. Algo que você não falou, algo que você não disse, um comportamento que você não teve. Pode ser que chegue lá algo até distorcido, ou até mentira, ou até um engano, ou algo que você nem está fazendo, porque você abriu a boca para compartilhar com aquele que é com aquele que não quer obedecer a palavra de quem? De Deus. Tem gente que perde a família por causa disso, por causa de bobeira. Fala demais, fala do casamento, fala dos filhos, fala dos pais, fala de fulano, fala de ciclano, fala com todo mundo. Depois vai beber do dano das próprias palavras que ela falou. Ah, mas eu não falei isso, mas você falou da sua casa, falou da sua família, falou do seu cônjuge. Não era para ter falado, não era para ter aberto a boca, o quê? Demais. Aí depois vem sendo gerado o quê? Contendas, confusão, discórdia, né? Em alguns casos, em casamento a pessoa vive até separação por causa disso, né? Porque talvez a pessoa vai perdendo até a confiança. Tem que tomar cuidado ali, povo de Deus. Quem abre a boca demais sofre o quê? Perturbações. Quem fala demais, ali vai sofrer perturbações. Aqui fala, né? Quem manda um recado com aquele que é tolo, né? Corta os pés e bebe, né? Bebe do próprio dano, das mãos, né? Daquele tolo, pelas mãos de um tolo, ou seja, a gente não deve ficar falando demais, nem partilhando demais as coisas que nós vamos fazer ou realizar. Sonhos, projetos, amém, de Deus. Tem coisas que você tem que falar só com quê? Com Deus. Tem gente que quer dividir toda a vida, né? Aí a pessoa fala assim, não, porque a minha vida é um livro aberto. Então talvez a sua vida está ficando no quase por causa disso. Porque talvez você se abre com as pessoas o quê? Erradas. Talvez você fala de quem não era para você falar. Talvez você ali age de uma forma ou comenta coisas que não era para você comentar com as pessoas o quê? Erradas. Com pessoas que talvez você ache que torce ao seu favor, mas não está torcendo ao seu favor. Pessoas que talvez você ache que está querendo o seu bem, mas não está querendo o seu bem. Olha o prejuízo aí. Pessoas que talvez você ache que está torcendo para você, mas não está torcendo para você. Que muitas das vezes isso pode acontecer, irmãos. Mas a pessoa acha, não, fulano torce por mim, talvez não torce. Talvez a pessoa está ali só esperando a pessoa que ali sair, perder, né? Para ali talvez, muitas das vezes, o que? Usar de maldade, muitas das vezes ali ainda rir da pessoa, caçoar da pessoa. E talvez a pessoa está achando ali, a pessoa está torcendo a favor e fica falando de tudo, fala da vida, fala do casamento. Fala, né, do sonho dela de realizar isso, do sonho dela de comprar casa, do sonho dela de ser isso, de ser aquilo, outro. E a pessoa está ali, irmãos, mas não é para somar na sua vida. Aí tu está cortando teus pés, você mesmo está sofrendo dano. Aí depois vem tudo invertido como um peso na sua vida. Vem tudo invertido ali na sua vida, né, com contendas, brigas, discórdia, discussão. E as bênçãos vão ficando só no quase. E não vai acontecer na realização total dos sonhos, dos projetos. Então muitas das vezes as bênçãos não ficam só no quase, por causa da pessoa abrir a boca e falar, não, quase consegui, quase cheguei, quase, não é por causa disso. Muitas das vezes são por causa das próprias atitudes e das escolhas que muita gente faz de estar fora da palavra ou de ficar partilhando os seus sonhos e realizações. Tem que tomar muito cuidado. Tem coisas que é só você e Deus. Tem coisas que é só você e a sua família. Tem coisas que você vai partilhar com um amigo, com uma pessoa mais de confiança, mas mais com mais ninguém. Mas mesmo assim ainda tem que ser com muita vigilância. Amém, povo de Deus? Então toma cuidado, porque senão as bênçãos ficam só no quase por falta de entendimento e sabedoria, porque fala demais, tem gente que fala muito. E nisso aí está sofrendo dano, deve do dano das próprias palavras. E diz assim, versículo 7: com as pernas do coxo que pendem frouxas, assim é um provérbio na boca dos turvos. Então, até, irmãos, a palavra de sabedoria na boca de uma pessoa que é considerada turva, uma pessoa ali que
é considerado dentro das Escrituras uma pessoa que negligencia a palavra de Deus. Não anda segundo as Escrituras. Ela pode ter palavras boas, sabedoria na boca, mas se ela é tola, de nada o quê? Adianta. Não vai produzir resultado o quê? É aquela pessoa que muitas vezes chega a sabedoria nas palavras, de falar, mas no proceder, ela procede tudo ao contrário. Ou seja, ela fala demais, mas ela também não faz. Ela até tem a palavra da sabedoria, mas nos comportamentos, nas ações, ela nega. O que acontece? Ela perde a bênção também. Aí ficam bênçãos penduradas sempre no base, que não tem realização total. Então, para essa maldição do base ser quebrada, é preciso ter vigilância nas palavras para compartilhar seus sonhos e projetos com muita gente. E como a pastora falou, nem sempre as pessoas talvez estão torcendo ao seu favor. E também vigiar se você não está agindo debaixo de tolice e saindo da palavra de Deus e saindo do propósito que é aquilo que Deus tem na sua vida. Para que essa maldição por base seja quebrada. Talvez a pessoa não case por causa disso. Talvez a pessoa não consegue construir a sua empresa por causa disso. Talvez a pessoa não consegue construir o sonho dela por causa disso. Talvez a pessoa não consegue formar a família por causa disso. Talvez a pessoa não consegue ter o seu próprio negócio por causa disso. Talvez a pessoa não chega muito longe, não vai para frente por causa disso. Ela fica dividida demais ali com as pessoas. Todas as vezes que ela age assim, ela está agindo uma pessoa tola e vai acabar perdendo a bênção. A pessoa vai ficar sem no base. Então, essa maldição do base precisa ser quebrada. Amém, irmão de Deus? Hoje nós vamos ficar só até aqui. Vamos aplaudir Deus pela palavra, em nome do Senhor.